4 conselhos ruins para quem tem ciúme. Então, coisas que as pessoas geralmente falam, muitas vezes, e não são muito boas as ideias. E depois eu vou mostrar ideias melhores do que essas. E aí, não é uma crítica a ninguém. Então, assim, tem pessoa que fala isso, vocês podem ter falado isso, não tem problema. É coisa de, às vezes a gente não sabe como ajudar, a gente fala o que vem na cabeça. A gente tenta ajudar do jeito que dá. Muita gente não sabe como lidar da melhor forma. O primeiro conselho, na verdade, a primeira constatação, que costuma se dizer de pessoas que têm ciúme você tem baixa autoestima. Então eles reduzem o ciúme isso aí é baixa autoestima. E a correlação entre autoestima e ciúme, ela é mediana. Então assim, isso quer dizer o quê? Que existe ligação, muitas vezes, mas não necessariamente, nem sempre. Então, por exemplo, a autoestima está ligada com o ciúme. Pode estar. Mas não é só. Então, tem gente que tem a alta autoestima e tem ciúme. E o motivo pode ser outro. Por exemplo, a pessoa tem alta autoestima e ela, por exemplo, ela se vê muito bem. Se vê como uma pessoa, sei lá, de muito status. E ela, às vezes, não vai ferir a autoestima dela, qualquer coisa que outra pessoa faça. Mas, por exemplo, se talvez ela flertar com outra pessoa em público, isso pode ferir a imagem pública dessa pessoa com a alta autoestima e isso pode incomodar ela. Entende que é mais indireto? Não é necessariamente de a pessoa, eu estou com ciúme porque eu tenho baixa autoestima e sou dependente. Não necessariamente, não sempre. Então, a autoestima, dizer que é só baixa autoestima não é bom. Tá ligado sim. Então, se vocês puderem, quem tem ciúme, melhorar a autoestima ajuda, muitas vezes. Mas não é só isso. Isso seria reduzir demais. Outra coisa, essa é muito comum assim, para um monte de problema, que é você tem que parar de pensar nisso. Você tem que parar de pensar nisso. O problema é o seguinte, é difícil parar de pensar nisso. É difícil, porque existe um efeito que é o paradoxo do urso branco. Na verdade, é o paradoxo do pensamento. Você pode chamar de efeito do urso branco, que é o pensamento aparece, e no ciúme é assim, o pensamento aparece, pode ser, sei lá, onde que ela tá? O que que ela tá fazendo? Será que ela tá me traindo? Será que ela tá planejando me trair? Um monte de pensamento pode invadir sua consciência. E aí você fala, nossa, para de pensar nisso. Você fala pra você mesmo. Você fica tentando forçar, inibir. Antigamente usava até umas pulseiras, que eles colocavam assim pra lembrar, e toda vez que via um pensamento, elas puxavam um elástico qualquer, e soltavam, para dar como se fosse uma punição pro pensamento. Foi usado durante muito tempo essa técnica. Ela tem vários problemas, e assim, um deles, o principal, é que o cérebro, para inibir um pensamento, ele precisa se automonitorar. Então você precisa ter atenção ao pensamento que você quer esconder. É como um vigia. Por exemplo, você fala para um vigia, o seu cérebro, fala para o vigia, olha aquela pessoa ali e não deixa ela entrar de jeito nenhum. O vigia vai ficar olhando essa pessoa o tempo todo, vendo se ela aparece. Ele vai ficar com a cabeça naquela pessoa. É a mesma coisa com o pensamento. Você vai ficar olhando para o pensamento, não quero que esse pensamento apareça. E o paradoxo ele aparece mais. Ele aparece mais ainda do que a gente gostaria. Uma coisa melhor, então, é você deixa esse pensamento aparecer, não fica forçando, inibir, mas você se distancia dele. Que é, você olha de fora e tenta aceitar o pensamento, aceitar que ele vai aparecer, não aceitar a ideia, mas aceitar, é um pensamento. E tenta não julgar, que é, nossa, eu não aguento mais esse pensamento é horrível. Não, tenta se olhar de fora e o pensamento aparece, o pensamento de ciúme, você fala, ok, olha aquele pensamento de novo. Tenta se distanciar um pouco. Então isso te desloca um pouco, você meio que se separa desse pensamento e ele perde tanto efeito. Ele não tem tanto efeito. Quando ele aparece, você começa a ficar desesperado. Aí ele toma conta. Aí é o problema. Então isso já é uma forma de você... É um conselho ruim, que é tentar forçar a parada de pensamento. O conselho bom é você deixar ele aparecer e tentar se separar um pouco dele. É como se o cara lá que você botou o vigia pra vigiar, pra ver que... Você não quer que esse cara entre aqui.
você deixa o cara aparecer, mas você fica longe dele observando. Você não vai se intrometer, não vai brigar, nada. Deixa ali, né? Deixa passar, deixa falar, deixa o pensamento aparecer e deixa aí. Tá? Essa é uma ideia de separação que já ajuda e é melhor do que tentar forçar a não pensar. Porque, infelizmente, você vai ter feito o contrário, ter feito rebote. Uma outra coisa é que falam para quem tem ciúme, vocês têm que pensar positivo. E isso é difícil também. Porque ao mesmo tempo você pode começar a se culpar. Nossa, eu devia pensar positivo, mas eu não consigo. Então, o pensamento positivo ele é uma coisa que é melhor você tentar achar razões para pensar positivo do que simplesmente querer pensar positivo. Então, por exemplo, a pessoa está com ciúme e está desconfiando da pessoa que você gosta. E alguém chegar, não, você tem que pensar positivo. Só isso não vai te ajudar tanto, porque você vai pensar, por que eu tenho que pensar positivo? O que de positivo tem para eu pensar? Mas aí se a pessoa, por exemplo, te fala, não, mas ele é uma pessoa confiável, ele já te enganou alguma vez? Ele já mentiu para você alguma vez? Aí você pode pensar, não. Então ele é confiável. Então entende que você, resgatando essa memória, você consegue ter mais confiança. Você pensou positivo, mas você tem um bom motivo racional, um bom motivo convincente para pensar positivo, e não simplesmente vontade. Que senão seria ótimo, né? Vou pensar positivo e, ok, estou feliz, estou curado de todos os problemas. Não é assim que funciona. Outra coisa, o quarto e último ponto desses conselhos ruins, às vezes a pessoa não faz por mal, geralmente não. A pessoa que é alvo do ciúme, então, por exemplo, você tem ciúme de alguém, ela fala assim, mas você tem que confiar em mim. Ok, pode ser até que ela seja uma pessoa confiável, mas isso é a mesma coisa do pensamento positivo. Você só diz para fazer algo, você não diz como, ou você não dá motivos. Então, por exemplo, o que eu falei num caso anterior vale aqui, que é, se você buscar na sua memória, buscar provas e indícios fortes de que a pessoa é confiável, você vai confiar mais nela. Mas não é só te dizer, confia em mim. Porque confiança também é uma questão de atos, né? Essa pessoa realmente está mostrando em atos que ela é uma pessoa confiável? Se sim, você tem mais evidências para pensar assim. Então você, em vez de pensar assim, eu tenho que confiar nela, você busca motivos para confiar nela. Ela não te enganou, ela é uma pessoa de boa, te trata bem, enfim. Busca motivos pelos quais você pode confiar nela. Então, outra vez, é algo indireto. Você está buscando materialidade na coisa, provas de que você pode ter aquele tipo de pensamento. Então esses foram 4 conselhos ruins, né? E ruins assim, não é maldade, às vezes a pessoa que ela não sabe, mas a gente tem formas melhores de lidar com essas questões todas. Eu dei alguns exemplos.